Olá! Hoje vamos falar de como a música nos influencia. Bom, acho que vocês têm me visto bastante associar música e psicologia, música e termos médicos, psiquiátricos. E eu acho que eu já comentei que eu gosto muito de estudar o comportamento humano, de como nós funcionamos. E no meu caso, eu uso a música para me conhecer e para conhecer como as pessoas se relacionam, como as pessoas se comportam diante de determinadas situações. E não é por acaso, porque eu cheguei a estudar musicoterapia, que justamente estuda como a música pode nos ajudar. Inclusive, fiz um TCC de como a música influencia o nosso cérebro. A gente escuta música com o corpo todo. Um surdo escuta música através das vibrações e tem super a ver com o processo que eu uso para compor. Então, lógico que todo artista pensa na melhor forma de se expressar, atingir pessoas afins com determinadas ideias. Então, por isso que eu acho legal abordar esse assunto. Quando eu componho, eu tenho que pensar qual é o meu objetivo de fazer aquilo. Meu objetivo é empoderar? É vender? É música comercial? Meu objetivo é só entreter? Meu objetivo é criticar? Pode ser N coisas. E a gente pode ver isso como a música ela é abrangente. Por exemplo, a gente não escuta música só com o ouvido. Tem várias regiões do nosso cérebro que de alguma forma recebem os estímulos sonoros musicais, né? Porque também não é só música, são sons, um barulho de chuva, um barulho de carro passando, um barulho de criança chorando. Os sons e a música, obviamente, que é a organização desses sons, são uma das coisas mais ricas que a gente tem na vida. E é muito legal quando a gente entende como funciona e puder usar ao nosso favor. E tanto é verdade a importância da música que ela pode contar a história de uma nação, pode expressar a ideia de um movimento importante na política, na sociedade em geral. Por exemplo, o tropicalismo foi um movimento revolucionário aqui no Brasil que buscava, através da inovação, de influenciar os jovens a participarem mais do que estava acontecendo na vida. A gente expandia a nossa mente, a gente poder debater o que estava acontecendo no mundo. Infelizmente, devido à ditadura, a gente não podia falar qualquer coisa de qualquer jeito. Então a música era usada para expressar de uma forma mais camuflada, digamos assim. E esse é o poder da música. A gente poder se expressar sem necessariamente ofender, sem necessariamente se expor. Claro que tudo depende de propósito também. Então a gente pode perceber como a música pode viajar no tempo, pode fazer a gente passear pela história, pode fazer a gente refletir sobre a vida, nossa posição no mundo. E falando mais sobre a minha pesquisa que eu estava citando, é tentar entender por que alguns estilos musicais fazem mais sucessos do que outros. Será que existe alguma receita? Bom, e analisando esses estilos musicais, dá para se chegar à conclusão de que um dos segredos, acho que talvez um dos maiores segredos, determinadas músicas, determinados estilos fazerem tanto sucesso e outros não, tem a ver com a estrutura da música, como ela é formada. Porque toda música vai ter uma nota, vai ter um ritmo, vai ter um timbre, que são instrumentos ou pessoas cantando. Tudo isso forma a estrutura de uma música, toda música tem. Mas como isso vai ser organizado, aí que diferencia. Talvez você já tenha ouvido falar naquela discussão, saiu até uma matéria uma vez, do efeito Mozart. Por que que a música clássica ou erudita deixa crianças mais inteligentes? Na verdade, a explicação para isso é que a estrutura da música clássica para a música que a gente chama de comercial porque ela é vendável, tem mais potencial de mais pessoas comprarem, consumirem. E a música clássica é uma música mais restrita, dá para dizer, que é difícil de ouvir, porque ela não é quadradinha. Estilos como funk, sertanejo, pop, tu começa a escutar, tu sabe para onde vai. Agora vai entrar o refrão, todo mundo canta junto. Agora eu tô contando a história. Daqui a pouco vem o refrão para finalizar a história. Daqui a pouco vem de novo a estrofe, que é contando a história. Eu sempre vou concluir no refrão. Normalmente é assim, né? A estrutura. Já música clássica, a gente não sabe para onde vai. A gente tá escutando, daqui a pouco você acha que vai ter um refrão, digamos assim, da música comercial, e não chega esse refrão. A música muda de novo. Você fala, agora vai voltar para aquela parte
que eu achei legal. E a música vai para uma parte totalmente diferente. E daqui a pouco entra mais elementos e a música fica mais forte. A música clássica, tem música que dura, sei lá, 40 minutos, 50. Não só clássicas, lógico que tem outros estilos também que não são comerciais. O ser humano, por si só, ele tende a querer coisas mais fáceis. É difícil pra gente querer sair da zona de conforto. Normalmente a gente gosta, o ser humano gosta de algo confortável. Eu gosto de uma letra fácil, curta, sabe que eu sei pra onde ela vai. É fácil de cantar, dançar. Eu não preciso pensar muito. Já decorei, posso ir no show lá, eu vou cantar com todo mundo. Eu vou poder socializar mais. Agora, se eu for num concerto, dificilmente eu vou conseguir socializar com as pessoas, porque eu vou ter que prestar muita atenção. E voltando à história do efeito Mozart, ou porque música clássica deixa as crianças, ou quem ouve mais inteligente, na verdade, é porque, primeiro que quando a gente é criança, o nosso cérebro ainda está em formação, está criando a base para depois, na vida adulta, ele começar a resgatar essas bases. Então, se eu recebo muito estímulo quando eu sou criança, quando eu sou adulto, eu tendo a ter muita base para eu acessar. É muito mais fácil, ter mais facilidade de estudar, de aprender, consequentemente. Então, se desde criança eu tenho o hábito de ouvir música clássica, então eu tenho o hábito de prestar atenção, de querer estudar. Não que a música clássica deixou a criança mais inteligente, mas é que desde criança ela teve que aprender, sabe, a estruturar, a ouvir aquilo lá. A formação da música em si é muito complicada. Agora já o funk, sertanejo, pop, que são mais óbvios. Eu não preciso pensar muito, eu sei onde a música começa, pra onde que ela vai, pra onde que ela termina. E aí eu queria dar um exemplo disso, pegar o violão. Então, o que eu queria dizer, eu vou dar um exemplo bem, talvez bobinho, mas é só pra gente entender como funciona a música popular. Mas, basicamente, a gente tem um conjunto de acordes mágicos, não dá pra dizer assim. Com eles, dá pra gente fazer uma infinidade de músicas. E esses acordes, dentro de uma escala é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E as notas se repetem. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E vai repetir, dó, lá. Ou mais grave, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, sempre essa escala. Só que eu posso usar qualquer dessas notas como meu primeiro grau. Escala vem de escada, porque vai subindo cada degrau. Então, cada nota é um degrau. E digamos que eu comece pelo sol. Então, um sol passou a ser o meu degrau, mas sempre a sequência de notas vai ser a mesma. Então, se eu comecei em sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, e daí volta pro sol. Vai estragar toda a minha unha tocando violão, mas vamos lá. Todas as minhas músicas, quando eu comecei a tocar violão, meio forçadamente, em uma semana eu aprendi a tocar violão. Mas sabia tocar 3 acordes. E qual que é o negócio desses 3 acordes? Primeiro, o quarto e o quinto grau. Só que a nota que eu escolhi para ser meu primeiro grau, as outras vêm todas depois. Os únicos acordes que eu sabia tocar era sol, dó, ré. Por quê? O primeiro grau, no meu caso, era o sol. Se o primeiro grau era o sol, o quarto grau que eu falei era o sol, lá, si, dó. E depois vinha o quinto grau, sol, lá, si, dó, ré. Por quê? O primeiro grau, ele é a minha base. Ele vai ser o meu relaxamento, o meu descanso. E lembra que eu falei, o ser humano, ele busca esse relaxamento. Não só numa música, ele quer música fácil e tal, mas a gente busca algum lugar pra gente se assentar. Vou pegar uma música bobinha aqui, vamos ver. Em sol. Fui morar numa casinha infestada de cupim, pim, pim. Saiu de lá, uma lagartixa olhou pra mim e fez assim. O que aconteceu aqui? O primeiro grau é o meu relaxamento. O quarto e o quinto grau, eles são a minha atenção. Principalmente o quinto. O quinto, ele pede, pelo amor de Deus, relaxe. E na música a gente tem o tempo todo esse, né? Eu tô falando mais agora da música comercial. O segredo do sucesso. A gente sabe o que vai acontecer na música. Eu tô relaxada, a tendência é que ela fique mais tensa, a tendência é que eu peça o relaxamento. Então é isso que eu tenho que sentir na música para eu me sentir bem com ela. Toda música eu tocava com só esses 3 acordes. As minhas primeiras composições eram só com esses 3 acordes. Relaxamento, tensão, relaxamento. A tensão do quarto e do quinto graus é diferente, ó. Tô relaxada. Agora eu quero ficar um pouquinho mais tensa. Sol, lá, si, dó. Bom, mas eu não tenho a sensação de finalização. Agora eu vou finalizar. Ó, a sequência. Quarto,
e relaxei. Agora eu vou deixar mais tenso. Vou pro quinto. Sol, lá, si, dó, ré. E finaliza, finaliza. Não sei se dá pra entender, mas é muito louco isso, né? A gente poder sentir isso na música. A gente não percebe, mas é isso que acontece. Deixar um pouquinho mais tenso. O quarto grau, né? Porque o quarto, ele pode chamar tanto o relaxamento como mais tensão. Eu aguento mais um pouquinho. Mais tensão e volto. E eu brinco com isso. Esse relaxamento, essa tensão, que eu ainda aguento mais um pouquinho de tensão, né? Aguento mais um pouquinho. E essa tensão, por favor, desce, relaxa. E é isso que acontece com todas as músicas. Lógico que eu posso colocar acordes no meio disso daqui, mas se eu tiver essa base, eu consigo aplicar em qualquer música, em uma música comercial. Enfim, eu poderia ficar falando horas pra vocês, que eu acho fantástico, o quanto a música tem uma riqueza, o quanto a gente pode conhecer o mundo através dela, até porque isso faz parte do meu processo de formação como musicista, produtora, compositora, cantora. Eu acho que também, sabendo disso, eu consigo me conectar mais com o meu público. Eu sei melhor os meus objetivos, aonde eu quero chegar, e espero que vocês tenham gostado. Por favor, curta meu vídeo para eu continuar produzindo material para vocês. Compartilhe com os amigos, com amigos músicos, fale para eles me criticarem. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima semana. Até mais!